Mais uma vez, nos reunimos aqui para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje, segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Seria um comentário até desnecessário, mas como passou rápido esse ano. Mas vamos lá. Estamos no livro 3º, As Leis Morais, capítulo 12º, Perfeição Moral. E nós estamos dando continuidade aos itens, as virtudes e os vícios que nós vimos da outra vez, né, da outra reunião nossa, a reunião passada, das paixões, do egoísmo, que nós vamos ver hoje. Depois, caracteres do homem de bem, conhecimento de si mesmo. Muito bem. Então, nós estamos agora, dentro da perfeição moral, tratando das paixões. Nós vamos perceber uma coisa muito interessante. As paixões são necessárias na vida da gente. O único inconveniente é ou a falta ou o excesso. Então, a gente vai perceber isso muito claramente pelos amigos espirituais. Portanto, não é um problema, é, na verdade, uma solução. Deixa de ser solução e passa a ser um problema quando a coisa vai muito para o extremismo, né? Então, na questão 907, Allan Kardec pergunta aos espíritos, será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Os espíritos dizem, não, a paixão está no excesso acrescentado na vontade, visto que o princípio que lhe dá origem, foi posto no homem para o bem. Olha que interessante, a paixão é o que veio para o bem do homem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas. Agora vem a observação. É o abuso que se faz delas que causa o mal. Então, como tudo na vida, o extremo não funciona. Não é que não funciona, ele pode levar a outro resultado, e um resultado não bom. Eu, às vezes, falo assim, né, faço uma comparação. Um copo de água mata a sede. Então, a gente está no deserto e tem um copo de água, toma um copo de água e resolve o problema naquele momento. Agora, se a gente for atirado no meio do oceano, então é um problema, porque toda aquela água passa a ser um problema. Então, os excessos, as quantidades, assim, esse extremismo é que é o problema, né? Então, a questão 908. Como podemos determinar o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Então, aí o Kardec já está falando, bom, já que falou que o excesso, o abuso é que passa a ser um problema, né? Como que a gente determina os limites? As paixões, é interessante, muito interessante essa comparação, olha só. As paixões são como um cavalo, só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. E é verdade, um cavalo em disparada, que vai onde ele quiser, leva o cavaleiro para o acidente, com certeza. Então, ele só tem utilidade, assim como as paixões, quando o cavaleiro tem o domínio, né? Ele governa a situação. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixam de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vocês mesmos ou para outros. Então, a gente pode ver muita gente, podemos dar muitos exemplos, a gente até pode conhecer alguns, né, daqueles que se deixaram levar pelas paixões e elas tomaram o controle. As paixões passaram a governar, passaram a controlar a vida da pessoa, né? Então, e por aí a gente começa a perceber assim, até a porta de entrada para os vícios. Então, a gente nota que aquilo que a gente se dedica demais, ou se apega demais, uma paixão exagerada, então ela pode realmente levar a pessoa ao desgoverno, né? E aí ultrapassa esse limite. Allan Kardec faz uma observação, ele diz assim, ó, as paixões são como alavancas que aumentam 10 vezes mais as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Então, se uma pessoa quer ser um bom médico, por exemplo, ele
ele vai com afinco naquilo, no estudo, e vai buscar as soluções, e aquilo vai... Mas se aquilo toma todo o tempo dele e passa a fazer parte da vida dele de forma integral, ele não vê mais nada, não tem mais... Abandona a família, abandona tudo para se dedicar àquilo, então já passou para o nível do exagero. Mas a paixão pela medicina, dosada, ela aumenta a capacidade do homem para que ele realize o objetivo dele, né? Mas se ao invés de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e até mesmo a força que em sua mão poderia fazer o bem se volta sobre ele e o esmaga. Então, ele está comparando que se fosse a força daquela mão, passa a esmagar ele ao invés de fazer o bem que ele desejaria ou que deveria, né, acontecer. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. Então, ela vem realmente para alavancar, ela vem para auxiliar na resolução de algum problema. Então, o princípio dela, as paixões têm por princípio, né, esse sentimento ou necessidade natural. Portanto, o princípio das paixões não é um mal, uma vez que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão propriamente dita, agora estamos falando dessa exagerada, né? Conforme habitualmente se entende, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso torna-se mal quando tem por consequência um mal qualquer. Dizem que Frédéric Chopin, o compositor, ele se dedicou tanto à música que ele perdeu a oportunidade de ter crescimento em outras áreas dentro dessa encarnação que ele foi Chopin. Tal era a dedicação dele para a música. Ele não fazia mais nada, o negócio dele era música. Ele entrou de cabeça, de corpo e alma nas composições, no estudo da música, e a vida passou ao longe, né, dele. Então, a paixão foi para ele algo que o que deveria ser, aquilo que motivasse ele, passou a dominar a vida dele. Toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta da sua natureza espiritual. Então, tudo aquilo que leva ele, leva a pessoa assim, a movimentar até o próprio egoísmo, a querer para ele as coisas, então aí está afastando desse espírito, né, desse ser que está buscando o crescimento espiritual, está afastando essa possibilidade. Todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição. Então, o contrário ocorre. Então, todo sentimento que a gente assim, vai deixando esses princípios, essa natureza primitiva, essa material, né? Aí ela vai cada vez mais evoluindo espiritualmente. A questão 909. O homem, pelos seus esforços, sempre pode vencer as suas más inclinações? Então, por ele próprio, pelo homem, sem nenhuma ajuda, pode vencer essas inclinações? Pode dominar as paixões? Os espíritos dizem sim, e frequentemente fazendo esforços muito pequenos, muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Aí eles falam, se vocês soubessem, né? Poucos dentre vocês fazem esses esforços. Eu juro para vocês que eu quase pulei essa pergunta e resposta, porque sempre dá uma pontinha de vergonha na gente. Quantas coisas a gente poderia deixar de fazer aplicando realmente a vontade? Aquilo que não fosse bom para a gente, aquilo que foi uma inclinação má. Então, nós temos que realmente aplicar a vontade.
E aí, mais um pouquinho para frente, os espíritos até falam, até os motivos, né? O homem pode achar nos espíritos assistência eficaz para triunfar de suas paixões? Aí já falam, o homem pode pedir ajuda? Pode pedir assistência aos espíritos? Aí os espíritos dizem, se pedir a Deus e ao seu bom guardião, ao nosso protetor espiritual, né, com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, pois essa é a missão deles. Olha só que interessante. A missão dos bons espíritos é nos ajudar. E não é difícil a gente concluir isso. É só ver os bons espíritos que passaram pelas encarnações aqui, abriram mão da própria vida, da própria existência, em benefício do próximo ou da coletividade. Então, os bons espíritos têm um compromisso, têm uma missão, têm a missão de nos ajudar. Então, pode pedir, sim, e pede com sinceridade, e eles vão nos ajudar. Não adianta pedir para o pai ou para a mãe que desencarnou, para o irmão mais velho, para o tio, né, para a avó que acabou de desencarnar. Vamos esperar um pouco, porque a gente nem sabe se eles estão em condições de ajudar. Mas espíritos conhecidos ou reconhecidamente superiores, né, eles nos ajudam. Aí, Kardec manda ver nessa questão 910, ver a 459, né? Então, a gente vai na 459 e está lá. É aquela a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, que fala da influência oculta dos espíritos sobre nossos pensamentos e nossas ações. Os espíritos influenciam os nossos pensamentos e as nossas ações? Influem sobre os nossos pensamentos. É a mesma coisa, mas a leitura influi, mas influem. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, isso vale para bons espíritos, como vale para espíritos imperfeitos, porque eles estão presentes em nossas vidas. E se aquilo que a gente tiver que passar, aquilo que precisa acontecer em nossas vidas, eles estão buscando nos orientar, influenciar para que a gente passe por aquilo. Por exemplo, conhecer alguém, que vai ser muito importante. Então, dá um jeitinho lá e a gente acaba conhecendo, né? Outros espíritos querem o nosso mal e ficam lá cutucando, né? E ficam aí influenciando a gente, e a gente vai e se deixa levar. Então, sim, os espíritos influenciam nossas vidas, né? A questão 911. Há paixões tão fortes e irresistíveis que a vontade não possa dominar? Então, aí, ele está meio que dando desculpa, assim, fala, olha, tem um momento que a paixão é muito forte, é irresistível, não tem jeito. E a vontade não consegue dominar. E aí? Né? Existe isso? Aí é o que a gente falava no começo lá, que nós também temos afinidade com as coisas, né? Então, vamos lá. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, mas querem, mas ficam muito satisfeitos que não seja como querem. Bom, esse mais aí devia ser mais, né? Mas quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se agrada delas. Tá vendo? Tem afinidade, tem aí sintonia, em consequência da sua inferioridade, que não está ainda no momento de controlar, não está naquele estágio do controle das suas paixões. Aquele que procura reprimir suas fraquezas compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las para ele é uma vitória do espírito sobre a matéria. Tem momento que a gente percebe que as coisas chegam num ponto e a gente pode até concluir que aquilo é como um círculo vicioso, aquilo vem acontecendo em várias existências, né?
e a pessoa não tem aquela vontade, a força de vontade ainda para poder superar. Isso tem uma série de coisas, né? Até mesmo suicídio. A gente percebe isso através das leituras espíritas, né? Que os espíritos vêm e eles têm uma tendência. Chega um determinado momento da vida que aquilo ele vai ser colocado à prova. E aí vai depender dele superar aquela fase, né? Mas se ele tem um histórico de suicídios, então isso pode dificultar muito a tomada de decisão dele para que supere aquilo, a força de vontade dele para que passe essa fase, né? Então, por isso, as encarnações elas vão acontecendo. Então, reencarna, né? E nova oportunidade. Passou por aquilo, aí o momento ele vai e consolida aquilo. Ou seja, ele consegue superar e nas próximas ele supera tal, e vai. E a gente vê isso hoje em muitos casos que a gente tem na literatura. André Luiz fala de um dos instrutores lá que ele tinha se suicidado. Então, havia uma preocupação dele de reencarnar. E ele era alguém que tomava conta de um departamento lá de nosso lar, de um posto avançado. Então, isso é muito... não é impossível de acontecer. Então, estou falando desse caso especificamente, mas pode ser muitas outras coisas. Por exemplo, a pessoa que tem uma reincidência de jogo, por exemplo, né? Que é outro exemplo. Então, ele vem para superar isso e não consegue superar, porque a vontade dele ainda não está ao nível de ele buscar o controle dessa paixão dele, né? A paixão, do ponto de vista, é esse que ele fala, né? Esse que desgoverna a vida da pessoa, né? Então, a cada vez que ele consegue superar qualquer que seja a sua paixão, é uma vitória do espírito sobre a matéria. Então, é o espírito triunfando, e não o homem ainda imperfeito que persiste na imperfeição, nessa imperfeição principalmente, né? Aí, Allan Kardec pergunta, e qual que é o meio mais eficiente de se combater o predomínio da natureza corpórea, o predomínio dessa natureza ainda material, né? Esse predomínio do espírito sobre a matéria, ou, desculpa, ao contrário, da matéria sobre o espírito. Aí os espíritos dizem, praticar a desambição. Desambição é uma palavra que a gente não usa muito, mas é o desapego, a abnegação, o desinteresse, o desprendimento, a isenção. Então, é como se distanciar, né? Tudo isso aí é distanciar daquilo que está sendo motivo das nossas paixões. Distanciamento não físico, né? Mas de não dar vazão para aquilo. Dentre os vícios, qual é o que podemos considerar pior? Bom, agora nós estamos no item 3 da perfeição moral, do capítulo, né? Que é o item que fala do egoísmo. Então, só o título aí já está a resposta, né? Mas os espíritos dizem, já dissemos muitas vezes, o egoísmo vem de ego, onde o ego é o centro de tudo. É ele que prevalece. Então, não divide, não dá, não é altruísta, nada. É o ego que é o centro de tudo. Daí deriva todo o mal. E, realmente, se a gente for pensar bem, o que Jesus pregava? O que esses homens santos, vamos chamar assim, né? Esses espíritos que passaram pela Terra pregavam? A caridade. A caridade é o contrário do egoísmo. Ao invés de trazer tudo para ele, para si, né? Para o egoísta, o homem compartilha, reparte. Então, né? Auxilia. Então, ele não está pensando nele, não está sendo egoísta, mas sim altruísta. Então, ele está sendo caridoso.
Então, então, dentre todos os vícios, o pior, segundo os espíritos, é o egoísmo. E não foi falado só aqui, não. Tem outras oportunidades que ele fala no livro dos espíritos. Então, daí deriva todo o mal, porque a partir do momento que a pessoa é egoísta, ela começa a trazer tudo para ela, tal. Outro é prejudicado, né? Ou outros são prejudicados, e aí começa todo esse desequilíbrio, né? Estudem todos os vícios e verão que, no fundo de todos, há o egoísmo. Por mais que lhes dê combate, não chegarão a eliminar os vícios enquanto não atacarem o mal pela raiz, enquanto não destruírem a causa. Tenham todos os esforços para esse efeito, pois aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser se aproximar da perfeição moral a partir desta vida, olha só, deve limpar o seu coração de todo sentimento egoísta, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele, o egoísmo, neutraliza todas as outras qualidades. Acho que vale a pena, né, a gente ler de novo. Então, tenham todos os esforços para esse efeito, pois aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser se aproximar da perfeição moral, a partir desta vida, deve limpar o seu coração de todo sentimento egoísta, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eu li de novo porque é para mim, tá, pessoal? Eu estou querendo reforçar isso para que eu possa aproveitar ao máximo esse estudo, por exemplo, e realmente que isso possa calar profundo, porque quando ele fala assim, ó, quem quiser se aproximar da perfeição moral a partir desta vida, olha que coisa. Então, nem vamos nos preocupar com os que já passaram. Já está feito. O que está feito não tem como mudar, não dá para rebobinar a fita, né? Não existe isso. Então, o que existe é esse recomeço, a partir de agora. Então, vamos aproveitar isso, essa consciência, né? E vamos procurar limpar, né, o nosso coração desse sentimento. E a 914. Parece bem difícil eliminar inteiramente o egoísmo do coração, se o homem estiver baseado no interesse pessoal. Podemos conseguir isso? Então, Kardec falou, olha, é difícil, né? Mas nós conseguimos, né? Conseguimos tirar isso, porque o homem, afinal, ele tem todo o interesse dele é pessoal, né? Aí, os espíritos falam da mudança do homem, para que possa atingir isso. Respondendo assim, ó, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, vão conhecendo isso que nós agora estamos conhecendo através do livro dos Espíritos, através das obras de Kardec, através do Espiritismo. Então, à medida que se instruem, dão menos valor às coisas materiais. Depois, é necessário que se reformem as instituições humanas que o tramam e estimulam. Isso depende da educação. Então, os espíritos falavam em educação, Kardec era o educador, falava em educação. Então, há uma preocupação por parte dos espíritos, por parte de Kardec, na mudança do homem, na transformação do homem. E isso só se dá pela educação, pelo conhecimento. E mais para frente, Kardec vai falar, mas não é essa educação que dá instrução, é a educação que transforma o homem. Mas nós vamos chegar lá, tá? 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Então, Kardec já está pensando, mas já que isso aí é próprio do homem, será que o egoísmo não vai estar sempre presente? Não vai estar sempre na nossa vida? Não vai estar sempre como uma tatuagem no homem? Né?
Aí ele fala, os espíritos dizem, é exato que no egoísmo está o maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Então, é localizado, nós estamos, é nesse grupo de pessoas que está aqui, tendo essa experiência aqui, neste planeta. E isso é temporário. E eu não estou falando só dos encarnados, também os desencarnados que estão conectados, estão ligados, né, ao planeta. Então, essa população que está vinculada ao planeta Terra tem muito de egoísmo ainda. E a gente vai estar se purificando, está se melhorando. Então, ele fala, ora, purificando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se limpam do egoísmo, como de outras impurezas. Olha aqui, fica muito claro para a gente. As vidas sucessivas, vida após vida que nós estamos tendo, parece aquele cadinho purificador que os químicos usam, vai queimando ali, né, para virar cinza, e da cinza faz análise do que tem ali o composto que realmente fica. O resto evapora tudo, o resto volatiliza, o resto vai embora. Então, a cada existência nós damos uma melhorada. A cada uma delas vai melhorando, até que a gente vai estar muito, muito bem, espiritualmente falando, né, do ponto de vista moral. Então, olha aqui, que resposta que é essa? Essa resposta, não vou dizer que é uma síntese, porque é difícil falar síntese das obras básicas do Espiritismo, mas é um dos pilares do Espiritismo, que é as vidas sucessivas, que é a reencarnação. E está aqui o motivo. Então, a gente vai se limpando, vai se purificando, né? Vai tirando isso, essa chaga, né? Vai curando essa chaga nossa. Será que não existirá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade? Então, os Espíritos falam, escuta, tem gente aí que já se livrou do egoísmo. E tem mesmo. Nós, se a gente fizer uma análise rápida, nós conhecemos pelo menos uma pessoa que já não tem mais essa preocupação consigo, vive para os outros, né? Há muito mais homens assim do que pensam. Apenas não são conhecidos porque a virtude foge à viva claridade do dia. Então, quando a caridade existe, que é uma virtude realmente, na pessoa não vê a mão direita o que fez a esquerda e vice-versa, né? Então, essa a pessoa não aparece, mas está ali fazendo a caridade. Ele não está fazendo propaganda. Então, será que não existe um? Aí depois ele fala, e se tiver um, será que não tem 10? E se não tem 10, será que não tem 1000? E assim por diante? Então, quer dizer, tem gente caridosa, já tem gente... Porque nós estamos misturados. E é com esses que nós aprendemos. E não com os maus. Se nós estamos praticando mal, segundo o exemplo de um outro que faz mal, então nós não estamos decaindo. A gente não subiu ainda de nível. A gente está no mesmo nível, né? 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que parece até excitá-lo e mantê-lo. Então, Kardec está falando, olha, parece que não está diminuindo, mas está aumentando, né? Aí ele fala, e como é que a causa pode destruir o efeito? Então, como é que realmente nós podemos acabar com isso, lá na raiz, né? Aí os espíritos dizem, quanto maior é o mal, mais aterrorizante se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal para que se fizesse compreensível a necessidade de extirpá-lo. Enquanto a gente está convivendo com o egoísmo num nível assim tolerável, digamos assim, está tudo bem, a gente até aceita. Ah, vamos lá, é um pouquinho só, né? Só que quando avulta, quando a coisa fica muito grande, né? Aí aterroriza as pessoas, aí preocupa as pessoas.
Então, aí passa-se a tomar as providências. Isso é com tudo, né? É com qualquer área. Pode ver, qualquer uma que subiu, por exemplo, a corrupção num país chega num ponto tão grande que aí é aterrorizante. Pô, precisamos fazer alguma coisa, né? Que outra coisa que pode ser? Vocês se lembram quando teve acho que, bom, estou falando com os mais velhos, tá? Quando na Itália teve aquele movimento das mãos limpas, né? A influência da máfia italiana era tão grande na sociedade que as pessoas já não aguentavam mais. Então começou a aparecer delator, começou a aparecer um movimento lá para poder, um movimento para acabar com aquilo. Então quando a coisa foge do controle, então as pessoas realmente fazem um movimento para reverter aquilo, né? E é isso que os Espíritos estão falando, né? Quando os homens se depurarem do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente, conduzidos pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco. Não mais serão vistos homens a quem falte o indispensável. Olha só. Então, não é desbalancear tudo, né? É ter oportunidade para todos, para que não falte o essencial, o indispensável. Porque todos praticarão a lei da justiça, que nós já aprendemos, né? A lei de justiça a gente aprendeu. Esse reinado no bem, ou do bem, que os espíritos estão incumbidos de preparar. Então, olha só, esses espíritos benfeitores vêm aí nos auxiliar, e aí vale aquela questão, né, que nos dirigem, né, para isso, estão nos auxiliando, né? E vamos ver o que a questão 784 diz. Bom, mas antes de, só para fechar ela, então, a gente vai mudando, vai se melhorando, e esse mundo vai se tornar um mundo feliz. Por mais inacreditável que seja nesse momento, porque a fotografia é péssima, a fotografia é desalentadora para quem não tem o conhecimento da vida espiritual, do efeito das encarnações ou reencarnações sobre nós, como espíritos imortais. Vamos ver o que a questão 784 fala. Isso aí está na Marcha do Progresso, que a gente já leu, né? Capítulo 8º, Lei do Progresso. A perversidade do homem é bastante grande. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele caminha aos recuos em vez de avançar? Parece que está diminuindo, está piorando, né? Não parece isso, é o que Kardec fala. Os espíritos falam, não, isso é um engano. Veja o conjunto, não vê só um caso ou outro. E aí você vê que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é o mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Então, à medida que ele vai se melhorando, ele vai estar reprimindo esses abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Percebe? Então, na lei do progresso, ele já falava, vai precisar chegar num ponto realmente muito grande para que as pessoas revertam isso, para que a própria humanidade, porque ó, não tem jeito, não tem lei que baixe do sei lá de onde e muda tudo, numa canetada, não tem isso. Somos nós que vamos mudar. Ah, mas eu sou tão pequenininho. Não, você é tão importante como qualquer outro pequenininho ou qualquer outro grande, porque a atitude é a mesma, o valor nesse sentido é o mesmo, o crescimento espiritual é o mesmo, ou atraso, né, se quiser dizer, mas o crescimento espiritual, para sair da imperfeição, isso está todo mundo no mesmo barco, não importa a situação na sociedade. Tem uma pergunta aí que eu... Vamos ver o que é. Acho que é melhor abrir o microfone e falar, né? Para mim, deixa eu tentar aqui. Aí, tá vendo? Vamos lá.
Alguém deu para você? Ah, está picotando. Talvez seja a sua internet, viu, Kátia? Tem gente falando que está tudo bem aqui. Também tem gente tranquila. Então, vamos lá. E agora, hein? Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Isso aí, né? Então, a gente estava falando que sobre a marcha do progresso e sobre o conjunto crescer, né? O conjunto se melhorar. E quando o excesso chega num ponto, aí não tem jeito, tá? Cátia, espero que esteja indo tudo bem aí, que você esteja, que tenha melhorado. Não, é só pode ser a internet dela lá mesmo. Então, deixa eu só. Tem mais 3 pessoas, 3. Bom, se for pergunta, alguma coisa, por favor, me avisem, tá? Eu vou tentar ampliar aqui. 917. Qual o meio de destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se e para cuja distração tudo disputa. Suas leis, sua organização social, sua educação. Eu vou abrir um parênteses aqui, um comentário. A gente está passando aqui por uma experiência interessante. A nossa neta está fazendo umas aulas, né? Não umas aulas, mas está participando de um programa de competição, de corrida, né? E aí, a gente estava discutindo, a minha filha e eu, sobre como nós, já desde cedo, colocamos nos nossos filhos essa competitividade. Nós fomentamos isso já, desde cedo. Então, a gente estava pensando, será que isso não é uma forma de desenvolver uma paixão, de desenvolver o egoísmo, né? Porque pode ser que aí possa ter uma possibilidade de angariar mais e mais títulos e conquistas e tudo isso. Pessoas. Então, por um lado, a paixão é importante para motivar ela para se exercitar mais, mas também pode ser algo que venha a mostrar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Bom, então, pode ser que seja isso, mas aí chegamos à conclusão de que isso é necessário, faz parte da vida. Agora, a educação que se deve dar para ela ver que aquilo lá é mais uma oportunidade de participar de grupos, e não necessariamente ir lá para querer ganhar os títulos, ser a primeira. Pode sim tentar, mas não que vai acabar o mundo se não acontecer, mas sim que ela possa aproveitar como aprendizado e não como algo que seja assim excessivamente exagerado, né? Não estou conseguindo aqui agora aumentar a tela. Tem problema se continuar assim? Não tem, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, agora vai. Deixa eu ver agora aqui. Então, seguindo aqui. O egoísmo, então, fala de toda a estrutura, né? O egoísmo se enfraquecerá na proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo oferece do estado futuro, real,
e não desfigurado por ficções simbólicas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo se ajusta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo bem compreendido, repito, isso é Fenelon que está falando, tá? Mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então, sentimento da personalidade. Então, a pessoa ela não pensa de forma individual, ela passa a ver a coisa de forma coletiva. As preocupações são coletivas. Percebem como a gente tem essa postura egoísta, ou seja, assim, vendo a gente como centro de tudo, assim, de forma personalizada, ou pessoal, sou eu que sou o centro de tudo, e não consigo compartilhar, não consigo ver o todo. Então, essa sensação, essa postura, né, ela realmente é própria do egoísta. Se a gente for ver o comportamento de alguns animais, alguns insetos, por exemplo, uma colmeia, né? Então, cada abelha defende a colmeia como um todo, ela está unida. É como se fosse um único corpo, porque ela sabe que uma depende da outra. Então, essa interdependência faz com que ela tome uma atitude, ainda que seja por instinto, né? Que é dela, ela não é inteligente, ela não sabe fazer, ela constrói tudo como constrói, ela se defende como se defende, ela produz o que produz, como, assim, visando sempre o todo, a coletividade, e não uma abelha. Ela não é egoísta, ela não é um indivíduo que pensa só nela, ela pensa na coletividade. Nós não aprendemos isso ainda, ou pelo menos não praticamos. Podemos até saber disso, mas não praticamos, né? Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. Então, quanto mais ele for solidário, quanto mais ele vê o todo, mais ele está deixando o egoísmo de lado, né? O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Então, a atitude egoísta do outro, do próximo, desenvolve nele também a atitude egoísta, como uma forma de defesa. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, eis que ele é levado a ocupar-se consigo mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa. Assim, veja que outros nela pensaram. Então, esse convite para a caridade, seja como for essa caridade, com que maneira ela se manifeste, é um exercício para se pensar no próximo e não só em si próprio. Então, é muito comum as pessoas que passam a trabalhar, né, assim, de forma voluntária, percebem uma mudança, e os outros percebem mudança nela, né, para que possa realmente ter esse egoísmo mais abafado, né? É principalmente para os que possuem essa virtude que o reino do céu se acha aberto. Se eu não pulei nada aí, né? Acho que eu não pulei nada, né? A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade lhes digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver
todo aquele que em si somente houver pensado. Então, quando a gente leu lá atrás, né? Por que não começar a partir dessa vida? Então, a gente, fazendo uma análise agora, bem como se fosse analisando os outros, e não a gente mesmo, tá? Vamos pensar bem. Nós conhecemos histórias de espíritos que evoluíram muito, que hoje estão num patamar muito elevado. Espíritos que são exemplares para a gente, né? Como é que ele chegou naquilo? Como é que ele atingiu aquele ponto? Não foi por sorte, não foi comprando a vaga, não, foi por esforço próprio. Agora, quanto tempo vai levar para nós percebermos que precisamos estar trabalhando isso todo o tempo, a partir de agora, para que a gente possa atingir esse patamar? É uma preocupação que a gente vai ter que ter seguramente, porque, aliás, já devíamos ter, né? Porque não adianta, é o que vai acontecer. Ah, não, então deixa eu aproveitar mais um pouco, deixa eu continuar com o meu egoísmo aqui, sob controle e tal, mas ainda é grande, né? Mas para que eu possa aproveitar essa vida. Não é aproveitamento. Ele pode, locupletar uma paixão momentânea, mas não é definitiva. A definitiva é a vida do espírito, é a felicidade que ele busca lá na frente. Então, por isso que ele fala aqui, né? A esse, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos. Pois, em verdade, lhes digo que no dia da justiça será posto de lado e sofrerá pelo abandono, em que se há de ver todo aquele que em si somente houver pensado. Aí o que acontece? Volta para a sala de aula, repete de ano. Então, volta para a nova encarnação, né? Ele fala aqui, né, numa outra... Eu não estou conseguindo... A questão pede para verificar a questão 785. Isso está na marcha do progresso. Qual é o maior impedimento do progresso? O orgulho e o egoísmo. Aí, tá vendo? De novo, ele está falando, ele fala várias vezes. Refiro-me ao progresso moral, porque o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, por sua vez, estimula o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, apesar de tudo isso estar acontecendo, apesar de toda essa busca, né, da manutenção do egoísmo, através da ambição, através do gosto da riqueza, né, apesar disso, o espírito está crescendo, esclarecendo-se. Assim é que tudo prende no mundo moral, como no mundo físico, e que tudo se prende, né? E que do próprio mal pode nascer o bem. Então, a forma com que a gente está aprendendo pode ser a mais difícil, mas estamos aprendendo. Pode ser a maneira mais sofrida, mas estamos aprendendo. Então, portanto, o método que a gente busca é que é direito nosso, né? Então, se a gente quer buscar rapidamente a felicidade espiritual, então nós temos que trabalhar para isso. Então, seguindo, mas curta é a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, existe uma felicidade maior e infinitamente mais duradoura, que é a felicidade do espírito. Aí, voltando aqui. Allan Kardec agora faz as observações dele. Sem dúvida, são feitos louváveis esforços para que a humanidade avance. Olha que coisa. Então, está havendo um esforço para que ela vá para frente. Encorajam-se, estimulam-se, honraram-se os bons sentimentos mais do que em qualquer outra época
E, entretanto, o verme roedor do egoísmo, ele compara o egoísmo com um verme, né? Continua sempre sendo a chaga social. Então, aquilo está comendo por dentro, né? É um mal real que recai sobre todo o mundo, do qual cada um é mais ou menos vítima. É a condição que a gente se encontra. É preciso combatê-lo como se combate uma doença epidêmica, como um Covid. Nós temos que combater, não tem jeito. Não dá para conviver com essa Covid. Assim como o egoísmo, vai chegar um momento que a gente vai perceber que não tem como conviver. É preciso combatê-lo, já falei, como se combate uma doença epidêmica. Para isso, deve-se proceder à maneira dos médicos, ir à origem. E aí Kardec vai falar da origem, que é o que ele sempre exalta, né? Enaltece. Que se procura, então, em todas as partes da organização social, desde a família até os povos, olha só, então vem da célula familiar até um agrupamento maior, desde a cabaninha, né, o lugar mais pobre, até os palácios. Todas as causas, todas as influências evidentes ou escondidas que excitam, mantêm e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Uma vez conhecidas as causas, o remédio se mostrará por si mesmo. Restará somente combatê-las, se não todas de uma vez, pelo menos parcialmente. Pouco a pouco, o veneno será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque as causas são numerosas, mas não é impossível. Isso só acontecerá quando o mal for atacado pela raiz, ou seja, pela educação. Aquilo que nós falamos anteriormente, a preocupação de Kardec com a educação. E ele fala, não só pela educação que tende a fazer os homens instruídos, não é formar técnicos, né? Mas a que tende a fazer homens de bem. Bem, percebe? Então, a preocupação dele é esse, homens de bem. Nós, muitas vezes, estamos preocupados em preparar nossos filhos, nossos netos, para que eles sejam pessoas preparadas para uma profissão, para a sociedade, para se dar bem na sociedade. E a gente, às vezes, se esquece de fazer homens de bem, fazer bons cidadãos. Bem entendida, a educação é a chave do progresso moral. Quando se conhecerem a arte de manejar as características, o conjunto de qualidades do homem, como se conhece de manejar as inteligências, será possível endireitá-los, como se endireitam plantas novas. Mas a arte exige muito tato, muita experiência e uma profunda observação. Olha só como eu falei, endireitá-los. Não, peraí, como endireitar? Claro, a gente, quando vem para cá, vem para ser endireitado, porque a gente vem meio torto para cá, do ponto de vista moral, do ponto de vista dessas qualidades morais. Né? Aí Kardec segue, eu não sei como é que eu vou ler o finalzinho aqui, né? Porque está bem tampado para mim, mas vamos lá. É um grave erro acreditar que basta ter o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. É interessante isso. A ciência em si, somente ela, sem as qualidades morais, ela não serve, porque ela pode produzir verdadeiros desastres. Então, nós temos que pensar que a ciência ela tem que estar acompanhada do valor moral, ou ainda que a ciência seja uma alavanca para o crescimento moral. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Diminui. Onde está aí? Não tem como diminuir aqui. Então, vamos lá. Todo aquele que acompanha o filho do rico ou do pobre, desde o nascimento, e observa todas as influências más que atuam sobre eles por consequência da fraqueza, do desleixo e da ignorância daqueles que os dirigem, quando frequentemente os meios que se utilizam para moralizá-lo falham, não se pode espantar em encontrar um mundo com tantos defeitos. Então, se falha
essa busca por crescimento, essa educação, então, é o que acontece aí, do jeito que o mundo está, né? Que se faça pela força moral, desculpa, que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela inteligência. E se verá que, se existem naturezas refratárias que se recusam a aceitá-las, há mais do que se pensa as que exigem apenas uma boa cultura para produzir bons frutos. E ele manda ver a questão 872. Vamos ver se eu pus a questão 872. Não coloquei, foi a próxima. O homem deseja ser feliz e esse sentimento é natural. Por isso, trabalha sem parar para melhorar a sua posição na terra. Ele procura a causa de seus males a fim de remediá-los. Quando compreender que o egoísmo é uma dessas causas, percebe? Então, do mesmo jeito que ele está falando dos males físicos, né? Então ele está agora puxando para o lado espiritual, né? Então, quando se compreender que o egoísmo é uma dessas causas, responsável pelo orgulho, ambição, cobiça, inveja, ódio, ciúme, que o magoam a cada instante, que provoca a perturbação e as desavenças em todas as relações sociais e destrói a confiança, que o obriga a se manter constantemente na defensiva, é que, enfim, faz do amigo um inimigo. Então compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e até mesmo a sua própria segurança. Como é que a gente pode viver num mundo seguro se tem todo esse tipo de coisa, essas ameaças que estão aí no nosso dia a dia, né? O egoísmo é a fonte de todos, e quanto mais sofre com isso, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, assim como combate a peste, os animais nocivos e os outros flagelos. Olha a comparação que ele está fazendo. Então, tudo aquilo que a gente está combatendo hoje, que nos incomoda, que nos põe em risco, então, a gente vai ter uma preocupação, ou deveria ter uma preocupação, em combater o egoísmo. Ele será levado a agir assim por seu próprio interesse. Depois nós vamos ver essa questão 784. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é de todas as virtudes. Que coisa, né? Como elas são diametralmente opostas. O egoísmo é só para ele, né? Ou para si próprio. Já a caridade é para todos, é para o próximo, para a coletividade. Destruir um e desenvolver outro. Esse deve ser o objetivo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade aqui na Terra e futuramente no mundo espiritual. Quando eu vejo isso, quando eu relembro isso, que na verdade eu já sei disso, mas tem que estar lembrando o tempo todo, é uma bela oportunidade para que a gente possa perceber que esses valores, os valores morais, e serem assim fomentados e abafar essas paixões, né? O egoísmo, por exemplo, também, essa é a receita, essa é a fórmula. Não dá para ser diferente. Então, eu fico pensando, puxa, eu estou batendo na mesma tecla, e eu tenho que um dia acordar, eu tenho que um dia perceber isso. Então, por enquanto, estou na teoria. Mas, seguramente, não sei o que eu vou ter que passar, e também quantas vidas terei que passar, mas eu vou estar pensando nisso. Então, a gente vai estar mais, no fim desse capítulo, vendo aquela análise de Santo Agostinho, né, que a gente teve só uma degustação aí na semana passada, e a gente vai perceber algumas coisas, algumas providências que a gente tem que tomar, né? Então, vamos ver a questão 784, aí, né? O que ele fala? Aí está na lei do progresso. A perversidade do homem é bastante grande.
não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele caminha aos recuos em vez de avançar? Nós vimos isso falado de uma outra maneira, um pouco mais atrás. Isso é um engano. Observem bem o conjunto e verão que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se necessário que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, é Kardec aí realçando essas lições, essas respostas, né? Essas instruções que já foram dadas lá para trás. Tá? E esse era o nosso tema de hoje. Na semana que vem, nós vamos estar falando dos caracteres do homem de bem e do conhecimento de si mesmo. Então, esse conhece-te a ti mesmo, que a gente estava falando agora há pouco de Santo Agostinho. Tá bom? Agora dá para ver o chat aqui, o que deu aqui. Ah, tá. Era uma conversa entre os participantes aí. Espero que tenha conseguido, viu, Kátia? Sim, consegui. Obrigada, Deus. Que bom, que bom. Saudade de você, Kátia. Desculpa eu ter ficado um pouco atrapalhado. Eu tenho uma linha de raciocínio que se interrompe de alguma maneira. Eu me interrompo, depois eu tenho que buscar isso aí, e aí leva um tempinho, né? Tem que pegar no tranco de novo, tá bom? Não, fica tranquilo. Desculpe eu ter... Vocês me perdoem aí. Não, isso é meu. Eu Não ter tem jeito. interrompido. Saudades de vocês também. Estou de volta. Que bom. Eu admiro as mulheres que conseguem tomar conta de muitas coisas diferentes, né? Eu, se der 2 tartarugas para mim, né, para tomar conta, certamente uma vai fugir, tá? Então... Mas vamos lá, vamos falar do egoísmo, né? Vocês viram que interessante, que chaga que é essa? A gente nunca se dá conta, né? É verdade. Eu achei muito interessante, foi a primeira vez que eu acho que eu prestei atenção ao fato do egoísmo ser o inverso da caridade, né? E a razão dos outros problemas que a gente enfrenta, do ciúme, do ódio, da inveja, né? Interessante, eu não havia pensado nisso. Você sabe, Kátia, e demais, né? Eu tive assim, digamos, um lampejo de filosofia, sei lá, se podemos chamar assim. Então, no momento que eu estava no trânsito, né, estava indo para o trabalho, aí eu percebi uma coisa, então, uma coisa eu sei, que os planetas são solidários entre si, os espíritos são solidários entre si, tudo é solidário, tudo assim tem uma interligação, tudo tem uma cooperação, voluntária ou involuntária. Você pega os animais, eles estão aí, ainda que agindo de forma instintiva, eles estão sendo solidários, eles estão, de alguma maneira, promovendo alguma coisa para um equilíbrio de todo o planeta. Estou falando de animais de forma geral, todos, seres vivos, né? Todos seres vivos. E o homem resolve ser um pouquinho diferente. Na verdade, não é ser um pouco diferente, é a condição que ele está para que ele possa crescer. E aí eu fiquei pensando, o sol, né? Foi até interessante, eu comecei a pensar nisso depois que eu ouvi uma música antiga, uma música dos Mutantes, que fala Tudo Vem do Sol, né? É o nome da música. Aí, estava ouvindo aquela música e falei, puxa vida. Aí o sol vem, ele influencia a Terra, ele se solidariza com a Terra. E ali, a partir disso, tem toda uma sequência de manifestações de solidariedade, que não pode parar. E quando a gente é egoísta, a gente quebra essa cadeia. Imagina se o Sol e os planetas do Sistema Solar, em vez de estarem assim na configuração que estão, estava tudo num cantinho do universo, assim, tudo agrupado, apinhado, assim, que nem a gente põe um monte de brinquedo, um monte de coisa assim num canto da sala, né? Num canto do quarto, na garagem, seja onde for. Não vai ter nenhuma função. Ali não vai ajudar em nada. Um sol que não vai estar ajudando em nada. Eu estou falando isso de forma toda hipotética, né?
na situação que ele está hoje, então ele está solidário com todos os planetas, que por sua vez, esse sisteminha aqui, né, que é o nosso, está dentro da galáxia sendo solidário, e assim vai, aí vai longe. Mas vamos parar aqui, né? Nós estamos quebrando essa cadeia quando a gente é egoísta. Quando nós não somos solidários, a gente está realmente quebrando isso. Por isso, o egoísmo, ele tem que ter assim, o extremo, né, dele, que é o extremo oposto, né, que é a caridade mesmo. Não tem jeito. É a forma que a gente tem de ser solidário. É uma cadeia de solidariedade. Então, volto a falar para vocês, foi um lampejo de filosofia aí, né, que aconteceu, sei lá, de vez em quando acontece. Às vezes é no chuveiro, às vezes é no trânsito, mas acontece. E já que você falou do Sol, em ser solidário, né, entre os planetas, mas também entre os mundos espirituais, né? Porque a gente Tudo, sabe que o Sol é o mesmo, né? Aqui e tudo. nas colônias espirituais é o mesmo, brilhando né, em diversas dimensões. Então, você fez bem de lembrar disso, porque eu estava pensando só no mundo. Você vê como eu sou limitado, né? Eu estava pensando no mundo material. Você já foi mais além. E é isso. Quantos planos não tem em cada um dos astros, ou dos planetas, ou dos satélites, né? Quanto não deve ter, né? Realmente, é isso mesmo. Bem Não, lembrado. e isso, mais uma vez, né? Mais uma vez eu penso naquilo que eu sempre falo. Eu saio dessas reuniões pensando o quanto mais endividada e o quão pequena eu sou. Porque realmente, né, quando a gente para pensar um pouquinho nessa imensidão, a gente se situa, né, na pequenez da nossa existência, né? Do quão pequeno nós somos, até para entender coisas muito maiores que a gente não consegue nem vislumbrar, né? É, faz a gente pensar realmente, Luiz. Ainda bem que você explicou, porque quando você falou, cada vez que eu saio dessa reunião, eu falei, pronto, saio mais confusa, pensei, né? Não, 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 eu saio sempre pensando, puxa, estou mais endividada, porque quanto mais você aprende, às vezes é bom viver na ignorância. Não, a ignorância protege a gente, é uma maravilha. Só que a gente não pode viver para sempre na Não pode ignorância. ser para sempre na ignorância, né? E É, também, mas quando a gente começa a pensar e falar de mundos diferentes e planos diferentes, dimensões diferentes, aí a gente imagina, né? Imagina não, mas cai assim a ficha do quão pequeno nós somos, né? Importante a pecinha do xadrez ou a pecinha do quebra-cabeça, importante, todos nós temos a nossa importância naquilo que nós fazemos, mas nós somos tão pequeninos, e aí a gente para e pensa, por que tanto egoísmo, né? A gente é tão pequeno, né? Como é que a gente faz para sair desse círculo vicioso do egoísmo? Porque se ele é a causa, a causa, né? Como a gente viu aí, a causa do ódio, da inveja, do ciúme e de todas essas coisas. Então, se a gente atacar a origem, o que é o egoísmo, talvez a gente consiga acabar com o restante, né? mas, Kátia, eu tenho uma boa notícia agora para você e para todo mundo aqui. Kardec fala muito em educação, os espíritos falam em educação. E olha o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos educando. Tentando A aprender, é educação do verdade. espírito, sabe? É a evangelização do espírito. Então, é esse conhecimento para o espírito. É isso que nós estamos fazendo. Então, nós estamos quebrando esse círculo vicioso. Digamos assim, nós estamos arranhando ele, tá? Nós estamos É, trincando é. ele nesse círculo. Mas ele tá a caminho. Tá? Eu acho que essa é uma notícia boa que tem que ser, assim, relembrada, né? Eu acho muito importante essa última frase, né, desse capítulo que foi lido, que faz assim, ó, tá falando do egoísmo e da caridade. Destruir um e desenvolver a outra, que é a caridade, deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se ele deseja assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro.
E é tão interessante que quanto mais esforços nós vamos fazendo, mais felicidade a gente vai adquirindo, apesar do desgaste emocional, energético, que é você lutar contra o seu próprio egoísmo, né? Mas, ao mesmo tempo, cada esforço que você faz, cada passo que você dá, traz uma felicidade tão grande, sabe? Que eu fico imaginando assim, é tão pequenininho que a gente faz, porque nós somos pequenininhos, né? Mas a felicidade é tão grande que a gente também pensa, nossa, eu não mereço tanta felicidade por tão pouco que eu fiz, né? Por tão pouco que eu me dei e por tão pouco que eu fiz para acabar em mim é o egoísmo, né? Que infelizmente todos nós ainda temos, né? Para mim, quando eu ouço sobre as leis morais, né, eu sempre me vem à mente o filme O Advogado do Diabo, que no finalzinho, mesmo apesar de todo mundo achar que ele foi derrotado, ele ainda aparece e fala a vaidade é a mãe de de todos os pecados, né? Porque é através da vaidade que você conquista o homem, faz com que ele faça coisas que são inimagináveis. E a vaidade nada mais é do que o egoísmo, né? E a gente acaba também falando no egoísmo coletivo, que é igual o Luiz deu o exemplo das abelhas, né? Elas trabalham juntas. E a gente pode ver que o egoísmo ele está na sociedade, né? Ele existe enquanto existe uma diferença cultural, uma diferença econômica, ele se acumula e se torna um egoísmo coletivo. E a gente vê isso, amo esse país de paixão, é minha pátria, minha segunda pátria. Mas o que a gente vê agora acontecendo na fronteira, né? Tipo assim, o que fazer? Como ser caridoso para com aqueles 12 mil souls, né? Almas que estão ali lutando para entrar, para ter uma vida, para tentar ter uma vida. Então, assim, é o egoísmo de não aceitar, porque não tem uma estrutura, a gente não tem uma estrutura. Então, acaba sendo o egoísmo de barrar aquelas pessoas. E justamente pela grande diferença, né, que eles vêm de um mundo totalmente diferente. Então, fica difícil de ser caridoso nesse ponto. Então, assim, tem a caridade, né, tem o egoísmo, meu egoísmo, e tem o egoísmo coletivo da sociedade, às vezes da família, né? Tipo assim, a minha casa é sagrada, então eu posso ser caridoso para aquele que está lá na rua, mas trazer alguém para cá já é um pouquinho, né? Meio que crossing the line, já esqueci como é que fala em português. Então, assim, é muito interessante, né? Eu acho que a gente está aqui, são seres de vários patamares evolutivos, né? Você vê aí a felicidade estampada na cara de um casal que está viajando o país inteiro, aí passa alguns dias, a menina parece morta, e aquele casal feliz agora é um cadáver e um cara que está fugitivo da polícia. Então, assim, é uma coisa nosso mundo está muito surreal, né? A gente com a tecnologia, com a da tecnologia, com o acesso à informação, as coisas se tornam assim muito surreal. É uma coisa que vai muito do extremo, do muito bom ao muito ruim, assim, o estalar de dedos. Então, acho que mais do que nunca agora a gente poderia usar bastante as leis morais no nosso dia a dia, para ver se a vida vibração e muda, né, aí o que está acontecendo. Você me fez lembrar uma coisa agora, sabe, Inês, que a gente, nós estamos pensando em termos de um país, nós estamos num país, né, e ele está sendo invadido, né? Isso podia ser o Brasil também, com a Venezuela, podia ser, tem vários, né? Ali o pessoal do Cone Sul, bem lá embaixo, né? Vizinho ali de Rio Grande do Sul, né? E Santa Catarina e tal. Enfim, todos têm assim uma sensação de que o nosso é um pouco melhor, né? E que a gente tem uma certa resistência que vem a outros, entre aspas, inferiores, né?
Mas eu estava pensando, enquanto você falava, no planeta Terra, né? Está acontecendo a mesma coisa. Não importa o país que estão aportando, mas são aqueles espíritos, como nós, né? Que é meio que a última chance. Agora, vamos aproveitar ou não vamos? Porque muitos vêm aqui e aproveitam, mudam, usando o seu exemplo, atravessam a fronteira, vêm aqui e trabalham de forma honesta, trabalham direitinho, ajudam, fazem serviços nos lares da gente, né? Que a gente tem essa, digamos, tendo a capacidade de poder pagar isso, né? Então, vai lá. Então, vem de tudo. Ou seja, vem aqueles também com vontade de se melhorar, de aprender, de ter uma vida mais digna, né? Assim como os espíritos. Que interessante que você falou, mas na hora me veio assim, está chegando. E a gente, como planeta, a gente não, que é o nosso país, né? Pô, podia vir uns melhorzinhos, não só os piorzinhos, né? E a situação é essa. É a última chance, né? Ou uma das últimas chances aí que tem pela frente. Assim como nós, claro, né? É que a gente esquece disso. Mas tem aí um porém, né? Que graças a Deus a gente não tem como dizer não, que o espírito não pode vir. Graças a Deus, porque Deus, na sua infinita misericórdia, diz, vai, né? Então, ainda bem que a gente não tem como opinar nisso. Como diz o Haroldo Dutra, né? Ele fala que Jesus tem a chave da reencarnação. Ele manda o que ele quer para cá e pronto, né? Ele é responsável. É ele que está com a chave, né, da fechadura aí da reencarnação. Então, graças a Deus, chave da porque se porta, fosse né? a gente, seria terrível. Eu queria... Está na hora de encerrar? Não, tem uns minutos aí. Ah, tá. Mas, na verdade, eu estava aqui pensando, quando a gente estava estudando, né? Falando sobre o egoísmo, a caridade e tal, sobre os problemas que a gente tem, né? Eu estava pensando que nesses tempos tão difíceis, como nós estamos procurando Jesus, né? Nós não estamos esperando o Natal, né? Como muita gente só lembra de Jesus no Natal. Eu falei, nossa, meu Deus, no meio de tantos problemas que a gente está, emoções tão desequilibradas, né? A gente está vendo coisas aí tristes, como, por exemplo, esse exemplo que a Inês deu aí agora, né? Nós estamos procurando Jesus e ele traz tantas lições para nós, para que a gente se modifique, né? Que eu fico assim, pensando na importância realmente dos problemas que a gente vive, né? Como humanidade, né, gente? Porque se não fosse assim, nós estaríamos comemorando a vinda do Mestre no último mês do ano. Somente isso, né? Eu acho assim que no meio disso tudo, o mais importante é a gente compreender Jesus e as suas lições, né? Para que a gente possa ter solução para tudo isso que nós estamos conversando agora. Para o nosso egoísmo, né? Para as questões, se eu devo acolher, né, essas pessoas, né, esses irmãos que estão aí na fronteira, né? Na verdade, em qualquer lugar, né? Às vezes estão na nossa porta mesmo, né? Então, com Jesus, nós vamos saber direcionar as nossas atitudes, as nossas ações, né? E ele vai nos ajudar realmente a combater o egoísmo em nós, porque realmente, infelizmente, né? O egoísmo é a nossa chaga maior, né? E quando os espíritos falam, principalmente Fenelon e depois Kardec falou, ele fala primeiro na família, depois nos povos, depois vai crescendo. Vai crescendo. Então, é crescente essa abrangência, né? Então, se na família existe uma educação para aqueles seres que vieram, esses que Jesus tem a chave lá e mandou para a gente aí, né? Como filhos e sobrinhos, e, enfim, toda a turminha, né? Que a gente viu nascer, né? Então,
Então, se a gente consegue dar a educação necessária, esses homens serão homens, né? Homens e mulheres, de valores morais, que vão, assim, propagando para grupos maiores. E aí chega nas instituições que eles falaram. Então, essas instituições, que quando ele fala aqui, eu imagino que é algo muito grande, que não só em termos de país, mas também buscando auxiliar fora do país. Hoje nós temos uns lampejos disso aí, né? Pode ser até que seja só para ficar bem na fita, né? Vamos distribuir um pouco de vacina para um outro país aí que não está podendo, então, mas que também no fundo tem até uma preocupação, só um pouquinho, Ana Paula, uma preocupação deixa eu só terminar minha ideia aqui, até própria, né? Que a pandemia também está no meu quintal, né? Então, mas a coisa tem que ser cada vez mais abrangente, mas começa na raiz, como disse, né? Como disseram os espíritos. Oi, Ana Paula, pois não? Não, eu acho que era mesmo o que você estava falando, que eu fiquei pensando no comentário da Kátia e da Inês, e eu acho que quando a situação macro ela parece muito insustentável, que é o que a gente está passando agora, né? E que fica tudo muito complicado, é a hora da gente entender o micro, né? O que significa tudo isso? E a minha reflexão é que essa é uma oportunidade para eu colocar realmente em prática aquilo que eu acredito como seja o correto, o ético, né? Que a despeito de tudo que está acontecendo, eu posso contribuir continuando praticando aquilo que eu acredito que seja o correto. E daí, só pegando um comentário que a Vera tinha falado anteriormente, que a energia que a gente às vezes gasta para combater o egoísmo é muito grande, eu lembrei na hora daquela frase de Jesus, né? Que o meu, como que é? Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É que a gente não acredita que é suave e nem leve, porque a gente está tão acostumado com o nosso egoísmo, ele abriga, ele nos dá tanta segurança, uma falsa segurança, que que a gente sofre muito para abrir mão dele, né? Então, e não esquecer que tudo isso aqui é momentâneo, isso daqui é uma escola, isso daqui não é a realidade verdadeira. O que acontece aqui é um aprendizado contínuo de vários espíritos, né? Então, a gente não precisa, obrigatoriamente, imaginar que esse mundo tem que ser perfeito. A gente tem que imaginar que aqui é uma escola onde as pessoas estão aprendendo o que é melhor para elas naquele instante, naquele momento. Aqui não é o local para a gente almejar e falar assim, não, esse mundo um dia será perfeito. Isso aí ainda é o nosso orgulho falando, né? Que nós vamos pertencer ao mundo perfeito. Sair um pouco dessa grandeza e voltar para o pequeno. Deus sabe o que é melhor para todo mundo. Se Deus permitiu que tudo isso acontecesse, Ele permitiu quando Ele escreveu essas leis, né? Eu falo escrever porque a gente nem sabe o que é Deus, né? A gente fala, humaniza ele, a gente nem fala. Mas quando ele determinou todas essas leis, ele deu a permissão para que tudo isso ocorresse. E ele sabia que tudo isso ia ocorrer. Então, em vez de eu tentar compreender o porquê que tudo isso está acontecendo, a melhor coisa é eu falar assim, para que eu preciso vivenciar tudo isso? Né? Para que eu preciso vivenciar tudo isso? Para aprender o que é certo e aprender o que não é o correto fazer, né? Acho que foi, de tudo que vocês falaram, foi o que eu consegui refletir, né? É verdade, Ana Paula. E quando eu estava falando de Jesus, aí eu ia falar exatamente isso de que a gente precisa recorrer a Jesus, sim, mas procurar entendê-lo, procurar realmente compreender Jesus, porque ele é isso aí que você falou mesmo, sabe? Ele disse, né? O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? Então, a gente deve procurar Jesus, mas compreender o que ele está dizendo, né? No sentido de que passa a ser leve, né? O fardo. E Que a ele gente também não tentou fazer esse mundo perfeito, né? Ele é, poderia, né? Mas ele não poderia, tentou fazer daqui uma perfeição. e nessa história de compreender Jesus, que com ele o fardo fica leve,
nós vamos perceber que fica também, eu não diria tão fácil, mas fica um pouco mais fácil você aceitar as suas dificuldades ainda, né? E eu acho que eu fiquei pensando, veio muito isso na minha mente, né? Que a gente tenta fazer tudo dar certo, e às vezes tem que dar errado para aprender, né? Tem que dar muito errado, às vezes, para aprender. A gente não pode se levar pelo caos que está em volta, porque quando a gente se leva pelo caos, a gente fica com muito medo, e com muito medo, a gente não faz nada. Paralisa. Paralisa. A raiz do egoísmo é que lá no Livro dos Espíritos, quando ele falar sobre o egoísmo, lá entre o bem e o mal, ele vai explicar melhor, né? Os espíritos explicam melhor. Mas a raiz do egoísmo é o medo. A gente é egoísta por medo. Porque a gente tem muito medo de perder as coisas, a gente tem muito medo de perder a segurança que a gente tem, e é uma segurança falsa. Porque a segurança verdadeira está na vida espiritual. Essa não é a nossa vida verdadeira. Esse não é o nosso verdadeiro jardim que a gente tem que estar cultivando essa vida material. Não tentem resolver os problemas da humanidade. Eles existem por alguma razão. Sim. Né? Mas que a gente pode tornar bem mais fácil, né? A gente pode. Então, no nosso micro, na nossa microesfera, né? Porque essa ideia do salvador da pátria, ela é muito nociva para a gente coloca muita responsabilidade em poucas pessoas, e daí a gente fica acomodado. A gente faz muito melhor fazendo um pouquinho. Pelo menos é o que eu entendo. Verdade. Bom, eu acho que chegou o momento da gente finalizar. Tem alguém que gostaria de fazer a prece de encerramento? Aqueles que não falaram, aquelas que não falaram, pode fazer, né? Se quiser. É uma sugestão. Os que falaram também, né? Aquelas que falaram também, Posso fazer, Luiz? Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, e a espiritualidade amiga que nos auxilia neste momento. Agradecidos, com os corações preenchidos por todos esses ensinamentos que nos vêm iluminar os caminhos na busca por nossa melhora íntima, sabendo, Senhor, que somente através de Ti conseguiremos trabalhar em nós mesmos nossas dificuldades e nos elevarmos enquanto espíritos. E que nessa caminhada, Mestre querido, possamos ter em mente que o porvir luminoso que nos aguarda depende de cada um de nós. Que possamos ser instrumentos do seu amor, por onde quer que formos. Que a sua luz resplandeça através de nós, Mestre querido, acalentando os corações, semeando, Mestre, na confiança do seu amor por nós e na certeza que todos nós um dia seremos merecedores de estarmos junto a Ti. Obrigado pela oportunidade de estarmos todos reunidos em Teu nome, uma vez mais. E te pedimos, abençoa, Senhor, cada lar aqui representado. Preenche os nossos corações com a Tua paz, para que possamos seguir, buscando a Ti, os caminhos do amor e da verdade. Obrigada. Hoje e sempre, Senhor, e te pedimos, fica conosco. Assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Muito bom ver vocês, viu?